Milhões e milhões de pássaros estão sendo vistos na Terra Santa. Muita gente pode dizer que isso é simplesmente os pássaros migratórios. Mas e se não for? A grande tribulação é agora. Quantas e quantas vezes você ouviu eu falar isso em toda live, em todo vídeo? E realmente a grande tribulação é agora. Eles sumiram, pararam de postar, cancelaram aparições públicas, bilionários desaparecendo em silêncio. O que está acontecendo nos bastidores do mundo? E o que isso tem a ver com os bunkers secretos do juízo final? Prepare-se para descobrir o plano sombrio da elite global, porque enquanto você dorme, eles já estão lá embaixo. Desde 2022, algo estranho vem chamando a atenção de analistas e jornalistas independentes. Nomes como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e até membros da realeza mundial vêm reduzindo drasticamente suas aparições públicas. Um padrão se forma: cancelamento de eventos, vendas de mansões em iates, investimentos pesados em propriedades isoladas, muitas em regiões montanhosas ou desertas. A pergunta é: para onde eles estão indo? Ao redor do mundo, bunkers ultra secretos e fortificados estão sendo construídos em silêncio. Nos Estados Unidos, instalações no Colorado, Montana e Novo México. Na Nova Zelândia, bunkers luxuosos com capacidade para resistir a anos de colapso global. Na Europa, antigas bases nucleares da Guerra Fria foram remodeladas. Segundo o relatório do Instituto Global de Riscos, mais de 3.200 estruturas subterrâneas foram registradas nos últimos 5 anos. Mas por que agora? O que teria levado a elite mundial a buscar refúgio no subsolo? Seria o risco iminente de uma guerra nuclear ou uma pandemia global fora de controle? Talvez algo profético. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16 já nos alertava. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles estão literalmente cumprindo a profecia enquanto o mundo ignora. Os bilionários sabem que tempo é poder. Por isso, investem em tecnologias de sobrevivência autônoma, estoques de comida, liofilizada para 25 anos, energia solar e IA de segurança privada. Tudo isso sob contratos de silêncio e locais secretos protegidos por ex-militares. Eles não esperam o fim, eles se preparam para recomeçar. A guerra entre Israel e Irã, a possível queda econômica global, o aumento de terremotos e fenômenos climáticos extremos seriam sinais reais de que o plano de fuga já está em curso? E se o mundo que conhecemos estiver com os dias contados? Enquanto as famílias mais ricas se enterram vivas em fortalezas de luxo, a população mundial permanece cega, entretida, distraída. A pergunta que fica é: você está se preparando para o que está vindo? Eu estou aqui para falar para você de uma oportunidade única para quem quer fazer uma renda extra usando apenas o celular e no conforto de casa. Esse é um grande canal de bênçãos para a sua vida, pois foi um propósito que fiz com Deus para ajudar os irmãos. Então, se você está precisando fazer uma renda a mais para ajudar em casa, clica no primeiro link do comentário que deixei fixado neste vídeo.
Olha só, para você ter uma ideia, a Cida está comigo há 12 dias e já faturou R$ 1.079. Que bênção, não é mesmo? E também a Giane, que está comigo há 6 dias e já faturou R$ 667. E o que dizer da Mari, que em 14 dias já faturou R$ 2.323. Então não perde tempo, clica agora no link do primeiro comentário fixado e vem falar comigo no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar tudo passo a passo, como funciona de forma simples. Pode me chamar que eu estou te esperando, tá bom? Milhões e milhões de pássaros estão sendo vistos na Terra Santa. E muita gente pode dizer que isso é simplesmente os pássaros migratórios. Mas e se não for? E se for uma coisa mais especial, como uma profecia do Apocalipse se cumprindo? Apocalipse 19:17 diz assim: Então eu vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comam carnes de reis e de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto de pequenos quanto grandes. Esse texto fala da batalha do Armagedon. E se nós estivermos vivendo os tempos que antecedem a grande batalha do Armagedon? É muito interessante o que está acontecendo. E você pensa que o mundo está se preparando para isso? Você pensa que tudo isso que nós estamos vendo, esses acordos de paz, são proféticos da Bíblia? Comente aqui o que você pensa e compartilhe esse vídeo. A grande tribulação é agora. Quantas e quantas vezes você ouviu eu falar isso em toda live, em todo vídeo? E realmente a grande tribulação é agora. Olha só o que eu vou te passar. Vários cartazes estão aparecendo em Tel Aviv. Se você ficar nesse vídeo até o final, você vai entender tudo que tem acontecido nos últimos 2 anos, pelo menos, em relação ao Oriente Médio, Israel, Gaza, Irã e sobre a volta de Cristo. Presta atenção, você vai perceber que no final desse vídeo, Deus realmente fala, cumpre e mostra aqui. Você vai perceber que no final desse vídeo, aqui primeiro você ouve a voz de Jesus Cristo e depois é que vira uma notícia mundial. Mas eu te desafio a ficar nesse vídeo até o final. Estão aparecendo cartazes agora em Tel Aviv, capital de Israel, né? Sei que é Jerusalém, não vou entrar nessa questão, mas em Tel Aviv, sobre a expansão dos acordos de Abraão. Quando é que começa a grande tribulação? Começa com o arrebatamento da igreja? Não. Começa com a volta de Cristo? Não. Você aprendeu assim, você aprendeu errado na sua igreja. Começa quando? Começa quando o anticristo faz o acordo com muitos de Daniel 9:27. Daniel capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz: Ele quem? O anticristo, firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o acordo do anticristo é o que dá início à 70ª semana do profeta Daniel. Pois bem, estão aparecendo vários cartazes em Tel Aviv, olha só isso aqui, como este aqui, com a expansão dos acordos de Abraão. Mais países devem aderir a acordos de Abraão, diz, vou te mostrar várias matérias, diz enviado dos Estados Unidos, mais países devem expandir acordos de Abraão. Surgiram fotos nas redes sociais mostrando outdoors em Tel Aviv com os dizer: a aliança de Abraão, é hora de um novo Oriente Médio com imagens de líderes árabes, incluindo o presidente libanês. Veja só a matéria, veja a foto. Calma aí que eu já vou te explicar tudo. Vou só ler um pouquinho da matéria. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para a paz, disse o seguinte durante uma entrevista à CNBC, e também reiterou comentários que havia feito em uma entrevista anterior à Fox News, de que ele disse o seguinte: acreditamos que temos grandes anúncios sobre mais países que vão aderir aos acordos de Abraão. Só para refrescar a tua memória. Lá em junho de 2023, eu dei uma profecia
todo o povo de Deus. O que eu disse? Que o Senhor Jesus me mostrou que no dia 13 de agosto de 2023, 2 meses depois, uma chave seria virada na história da humanidade. Que chave foi essa, pastor? Lá naquela época, em junho, 2 meses antes, eu havia dito que haveria um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita. Isso está registrado, documentado nas minhas lives. Se você não assiste, você tem que assistir e voltar nessa data, você vai encontrar tudo o que eu estou te falando. Lá atrás, o Senhor havia me dito que Israel fecharia um acordo de paz de Daniel 9:27, o acordo do anticristo, certo? Passou junho, julho, agosto, dia 13 de agosto, eu mostrei a todos os ouvidos, ou melhor, a todos os olhos, e falei a todos os ouvidos a seguinte matéria do jornal americano The Wall Street Journal, e eu vou botar na sua tela. Quem me acompanha já sabe do que eu estou falando, preste atenção. A matéria dizia o seguinte: a Arábia Saudita aceita termos de normalização de laços com Israel. Essa matéria saiu no Valor Econômico do Globo e saiu no The Wall Street Journal. Isso lá em agosto de 2023. Presta atenção nas datas. Um mês depois, na Assembleia Geral das Nações Unidas, Benjamin Netanyahu vai na ONU, cumprindo a profecia que eu havia dado 2 meses antes, presta atenção, sobre a existência de um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Um mês depois, grave as datas, junho, mais ou menos a profecia, que dizia que em agosto, 13 de agosto, uma chave seria virada na história da humanidade, que haveria um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Nesta data eu mostrei o The Wall Street Journal e o Valor Econômico noticiando que a Arábia Saudita havia aceito termos gerais de um acordo de normalização de laços com Israel. Um mês depois, Benjamin Netanyahu vai na Assembleia Geral das Nações Unidas e mostra um novo mapa do Oriente Médio, mostrando um corredor de infraestrutura, mostrando vários países árabes aderindo ao acordo, entre eles a Arábia Saudita. Presta atenção nas datas: junho, agosto de 2023 e setembro, Netanyahu foi na ONU, certo? Em outubro de 2023 acontece o ataque de Israel de 7 de outubro. 7 de outubro, onde, só voltando um pouquinho antes, quando Benjamin Netanyahu foi na ONU e anunciou a paz com a Arábia Saudita, anunciou a paz, um novo mapa do Oriente Médio, o mesmo príncipe herdeiro da Arábia, o Bin Salman, foi na Fox News e deu uma entrevista a eles, mostrando e ratificando a mesma coisa, certo? Presta atenção. No dia 7 de outubro, Israel é invadido pelo Hamas e eles fazem aquela barbaridade que foi feita no Estado de Israel. Presta atenção. Naquela época eu havia anunciado que o ataque de 7 de outubro tinha ocorrido justamente porque o Irã, financiando o Hamas e o Hezbollah, queriam que o acordo entre Israel e a Arábia Saudita não fosse anunciado, não fosse para frente. Pois bem, eu já provei isso em diversas lives, né? E agora eu vou te mostrar uma coisa. Já mostrei isso numa live recente, inclusive. Olha só. Matéria também do The Wall Street Journal diz o seguinte. Vou tentar. Isso aqui foi um trecho de uma live onde eu mostro a matéria, tá? Matéria diz o seguinte, olha aqui, documentos encontrados, matéria do The Wall Street Journal, comprovam que o ataque de 7 de outubro visou torpedear o acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Documentos revelam que o Hamas queria torpedear o acordo entre Israel e a Arábia Saudita com o ataque do 7 de outubro. Isso aqui é um trecho de uma live que eu fiz um print para você, onde eu mostrei essa matéria. Essa live aqui, onde eu mostro essa matéria, só para você saber, foi aqui, essa live aqui, Essa live aqui, Essa live aqui, Deus mandou avisar, tem o Netanyahu aqui. Essa live foi feita no dia, vou dizer exatamente o dia que foi feito para você. Ela foi feita no dia 18 de maio de 2025, você pode acompanhar depois. Então presta atenção, crente. Essa matéria dizia o seguinte, 2 anos depois do 7 de outubro, aquilo que eu havia anunciado lá em 2023. Documentos revelam
que o ataque de 7 de outubro, que o Ra.Mas queria torpedear o acordo entre Israel e a Arábia Saudita no 7 de outubro. Ué, se não houve acordo lá em 13 de agosto de 2023, como Jesus me mostrou antes de acontecer, 2 meses antes, por que é que eles atacaram Israel? Ora, documentos encontrados em túneis em Gaza, através daquele capitaneados por aquele Sinwar, que foi morto em um ataque de Israel, que era um do líder, né, do Ra.Mas, mostraram e comprovaram exatamente o quê? Que, inclusive essa mesma matéria saiu no The Jerusalem Post. Invasão do Ra.Mas visou frustrar a paz israelense com a Arábia Saudita, matéria do The Jerusalem Post. Documentos encontrados, aquele Sinwar foi citado em notas da reunião secreta do Ra.Mas, dizendo que a normalização israelense abriria a porta para a maioria dos países árabes e islâmicos seguirem o mesmo caminho. Então encontraram documentos nos túneis de Gaza em que houve uma reunião secreta do Ra.Mas, onde eles estabeleceram que algo tinha que ser feito urgentemente para que a Arábia Saudita e Israel, lá em 2023, como Jesus mostrou este profeta, para que o acordo não fosse anunciado ao mundo. E o que eles fizeram? Eles atacaram no 7 de outubro, essa guerra que perdura até agora. Israel vai lá, ataca o Ra.Mas, ataca o Hezbollah no Líbano, passa 2023, passa 2024, 2025, Israel agora ataca o Irã, os Estados Unidos vão lá e atacam o Irã. Por que atacaram o Irã? Porque o Irã é que financia o Ra.Mas e o Hezbollah. Presta atenção. Esses mesmos que tentaram fazer com que esse acordo entre Israel e a Arábia Saudita lá de trás não fosse publicizado, porque ele já havia sido feito. A matéria do The Wall Street Journal, como eu mostrei lá atrás, dizia o quê? Dizia que a Arábia Saudita havia aceitado termos gerais de um acordo com Israel por meio dos Estados Unidos. Olha só que interessante. E naquela época a Arábia Saudita solicitou um apoio militar, um apoio na infraestrutura militar da Arábia Saudita para que pudesse divulgar este. Preste atenção nisso aqui. Vou repetir. Quando a Arábia Saudita aceitou termos de normalização de laços com Israel lá em 2023, como Jesus mostrou, antes de acontecer, a Arábia Saudita colocou como um dos requisitos que ela precisaria receber algo em troca dos Estados Unidos, algo como uma proteção, um acordo militar que a desse, naquele momento, subsídios militares para uma eventual retaliação do Irã, porque a Arábia Saudita e Irã são rivais no Oriente Médio, certo? E os Estados Unidos então se comprometeram com isso lá em 2023. Agora presta atenção no que eu vou te ensinar e te provar agora. Olha só. Recentemente o Trump fez uma viagem ao Oriente Médio, não sei se você lembra disso, e ele foi pagar o que havia prometido lá em 2023, pastor, mas em 2023 não era o Trump que estava no poder, não importa. Os acordos de Abraão começaram lá em 2020 com o Trump. Emirados Árabes Unidos, Sudão, Bahrein e Marrocos. E quem continuou os acordos de Abraão, ainda que nos bastidores, foi o governo do Trump, mesmo fora do poder. E olha só que interessante. Assim que Trump assume o poder, ele viaja para onde? Para o Oriente Médio. Para fazer o quê? Para pagar aquilo que foi prometido à Arábia Saudita. Matéria do antagonista quando ele viajou ao Oriente Médio. Olha só. Estados Unidos e Arábia Saudita, vou ler aqui para você, fecham o maior acordo militar da história e redefinem o equilíbrio regional. Ou seja, os Estados Unidos e a Arábia Saudita fecharam um acordo de 600 bilhões de dólares, o maior acordo da história militar. Os Estados Unidos foram até a Arábia pagar a conta do fechamento do acordo que foi feito em 2023. Presta atenção. Na mesma viagem, os Estados Unidos foram até a Síria. O Trump foi até a Síria, que agora teve um governo deposto e entrou aí um governo interino, né? E está no poder atualmente. O Trump vai lá e vai na Síria também. Então presta atenção para você entender tudo. Foi coisa de um mês e pouco atrás, foi em maio, nós estamos em, talvez um pouquinho antes de maio ali, abril, maio que ele fez essa viagem, certo? E na época eu fiz uma live para mostrar para vocês que ele estava só,
Trump conclui viagem, matéria do Globo aqui, ó, foi 16 de maio. Ó. Trump conclui viagem ao Oriente Médio, marcada por reaproximação com a Síria e promessas de investimento. O que o Trump foi fazer lá não foi nada além do que fazer os pagamentos devidos das promessas feitas para que ele pudesse agora olhar para a Arábia Saudita, olhar para a Síria, olhar para outros vizinhos árabes e dizer: podemos anunciar aquilo que fizemos lá em 2023? Podemos anunciar aquilo que saiu lá no The Wall Street Journal, que a Arábia Saudita aceita termos de normalização de laços com Israel, como este profeta anunciou 2 meses antes de acontecer? Aí a Arábia Saudita agora fecha o maior acordo militar da história. O Irã é atacado nas usinas nucleares para que não retalhe, não faça retaliações contra o anúncio público da expansão dos acordos de Abraão, certo? E o Trump faz também uma viagem à Síria. E agora, hoje, matéria em todos os portais, na Fox News, a joia da coroa de Trump. Presta atenção. Acordos de Abraão podem se expandir para normalizar os laços entre Israel e outras nações. Matéria aqui ó, na Fox News. O enviado especial Steve Witkoff sugere anúncios importantes, muito importantes, enquanto especialistas apontam a Síria e o Líbano como prováveis candidatos. Outra matéria, o Witkoff, esse enviado dos Estados Unidos, que é a mando do presidente Trump. Esperança para acordo com o Irã e novos membros para o acordo de Abraão. Calma que o final desse vídeo vai ficar impressionante para você. As negociações com Teherã são promissoras, disse o enviado dos Estados Unidos para o Irã, que sugeriu que uma série de novos países aderirão aos acordos de normalização de Abraão. Olha só, presta atenção. Ele disse o seguinte: acreditamos que teremos alguns anúncios bastante importantes sobre mais países que estão aderindo aos acordos de Abraão. Esperamos uma normalização em uma série de países que talvez as pessoas nunca tivessem imaginado que viriam. Então estamos animados com essa perspectiva. Isso também será um estabilizador no Oriente Médio. Certo? Preste bem atenção. Olha só. Mais uma matéria, os Estados Unidos vão expandir os acordos, procuram expandir os acordos de Abraão. Agora, tudo de agora, tá? De hoje. O enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio garantiu que haverá anúncios muito importantes em breve de mais nações que vão fazer adesão aos famosos acordos regionais de paz. Pastor, profeta, o que é que você está querendo dizer com isto? Bom, eu estou querendo te dizer com isso, olha aí. Olha quem está ali atrás, o Salmanzinho, aquele que eu anunciei lá em 2023, que muitas pessoas pularam e disseram: onde é que já se viu que nós estamos na tribulação? É um absurdo. Quando começa a tribulação, não começa com o arrebatamento, não começa com a volta de Jesus, começa com o acordo com muitos por uma semana. Daniel, capítulo 9, verso 27. O acordo começou em 2020 com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, começou em 2020 com Emirados Árabes Unidos, Sudão, Bahrein e Marrocos. Em 2023, eu anunciei antes de acontecer, como Jesus havia mostrado, está registrado que a Arábia Saudita fecharia o acordo com Israel. A Arábia Saudita, nessa mesma matéria do The Wall Street Journal, a Arábia Saudita aceita termos de normalização de laços com Israel lá de 2023, de agosto de 2023, onde eu disse que nós tínhamos entrado na tribulação. Quando ela aceitou e saiu essa matéria, a Arábia Saudita já colocou que precisaria de um acordo, precisaria de investimento militar. Pois bem, os Estados Unidos, Trump assume, vai lá fazer o investimento militar, acordo de 600 bilhões, o acordo mais caro da história com a Arábia Saudita, e pagar a dívida. Para quê? Para que a Arábia Saudita aceite agora publicizar. Não fazer o acordo, porque o acordo ela já tinha aceito, mas publicizar. Daniel 9:27 diz: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Não diz ele anunciará uma aliança com muitos. Primeiro é feito o acordo nos bastidores, como eu ensinei durante todos esses
2023, 2024 e 2025. Eles vão e firmam a aliança. Depois eles fazem a coletiva de imprensa. Está chegando o momento da coletiva de imprensa. E o que é que isso quer dizer, pastor? Independente se você considere 2023 como o início ou agora, fato é que muita gente não vai ter resposta para isso. O arrebatamento é antes da tribulação. Se Trump vir na semana que vem, na outra, na próxima, daqui um mês ou dois e disser, fechamos o acordo com mais países, a Arábia Saudita está conosco, a Síria está conosco. Tá, o que dirão os pré-tribulacionistas? Aqueles que teimaram com este que vos fala na época, exaustivamente, foram contra, dizendo onde é que já se viu a igreja sobe antes da tribulação. Não estaremos aqui na tribulação. O que dirão esses? Uma vez que a coletiva que eles tanto esperavam já aconteceu, ou vai acontecer, e o acordo que eu anunciei 2 anos antes, lá em 2023, lá em junho de 2023, já ocorreu. Por que a igreja ainda está aqui? O que a igreja está fazendo aqui? Cadê a igreja? Cadê Deus arrebatando o seu povo? Ah, então este profeta tinha razão, a igreja passará pela tribulação e nós já estamos nela. Por isso que durante 2, 3 anos ele manda fazer mochila de emergência, por isso que ele manda se preparar exaustivamente. É por isso então todas as pessoas que anunciaram que o arrebatamento é antes da tribulação, que o profeta estava louco, que o pastor Marcelo não estava falando bobagem, agora terão de dizer que já estamos na tribulação. A tua igreja, o teu pastor, a internet, o YouTube só não te avisou. Mas aqui, primeiro você ouve a voz de Jesus Cristo e depois é que vira uma notícia mundial. Quando Trump fizer a coletiva de imprensa, o enviado da Casa Branca disse que em breve eles vão anunciar. Agora que enfraqueceram o poder do Irã, eles podem anunciar, porque o Irã não vai, eles acham que não vai retalhar a Arábia Saudita, né? Porque se é a mãe do mundo muçulmano, onde estão os 2 locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina, e depois Jerusalém, é o 3º local mais sagrado para eles. Então, quando a mãe do mundo muçulmano disser, fechamos o acordo, sim, vamos ter que dizer que fechamos só agora, mas na verdade foi lá em 2023, como este profeta anunciou. Mas agora que os Estados Unidos já pagaram um acordo de 600 bilhões, o acordo militar mais caro da história, agora que eles bombardearam as instalações nucleares do Irã, agora que eles destroçaram o Ra.mas e o Res.bolá, lá em 7 de outubro, um mês depois, ou melhor, 2 meses depois do acordo que o profeta anunciou, o acordo foi em agosto de 2023, setembro, Netanyahu vai na ONU, e em outubro, o ataque de 7 de outubro. Aquele ato que tentou torpedear o acordo feito com a Arábia Saudita e os documentos encontrados nos túneis de Gaza, reunião secreta do Ra.mas pelo Sinuar, dizendo que eles iriam fazer isso justamente para que não fosse anunciado o acordo, provam inequivocamente tudo isso. Isso tudo prova inequivocamente que realmente o acordo aconteceu lá atrás. E agora chegou o momento da coletiva de imprensa. Mas não chegou só o momento da coletiva de imprensa. Chegou o momento em que nenhum mais pré-tribulacionista poderá dizer assim: meu Deus, a igreja vai ser levada antes da tribulação. A igreja não estará mais aqui. O Brasil não entra em guerra. O Brasil não vai acontecer nada. O Brasil... Não. O profeta aqui já avisou, o Brasil será invadido de repente por povos. Quando isso acontecer, preste atenção. Como eu já anunciei, a Terceira Guerra Mundial. Mas, pastor, agora eles deram uma arrefecida com o Irã, deram uma arrefecida lá em Gaza. Eles seguraram um pouco a onda. Israel não está mais atacando o Irã, eles fecharam um acordo aí de 12 dias. É só para poder avançar com os acordos de Abraão. Mas não esqueça que aqui a palavra não é mudada de acordo com a notícia. Aqui primeiro é a voz de Deus e depois é que é a notícia. A Terceira Guerra Mundial é agora. Tudo o que aconteceu foi para impedir o anúncio do acordo que foi feito lá em 2013. Em breve o Brasil será invadido, em breve a América, os lobos solitários, a Europa, a Terceira Guerra Mundial vai eclodir em todo o mundo. E onde estarão os crentes que acreditaram na falácia de pessoas na internet que diziam o arrebatamento é antes da tribulação, e dizem até hoje. Quando Trump anunciar o acordo
que eu já profetizei e anunciei 2 anos antes, eles não terão mais desculpas para dizer assim, olha, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Terão que dizer, falamos, mas o profeta de Jesus Cristo tinha razão. Porque não era ele, era Jesus pela boca dele. Por misericórdia pela boca dele. Já estamos na tribulação. E a maior perseguição da face da história humana vai começar contra cristãos e judeus. Se você não fez a tua mochila de emergência, se você não fez tudo que eu te mandei fazer durante todos esses anos, aconselhei você a fazer durante 2022, 2023, 2024, 2025, você vai lamentar por ter ouvido que a igreja será levada antes da tribulação. Você já não está na tribulação, você já está nela. Você já está na Terceira Guerra Mundial. A Globo ainda apenas não noticiou, mas ela vai noticiar. Então eu deixo esse alerta para você. Muito em breve vão fazer a coletiva de imprensa e ninguém mais vai poder dizer que o arrebatamento é antes da tribulação. E você que escutou essa falácia vai poder dizer, meu Deus, que pena que eu não acreditei neste profeta muito antes, quando ele falou durante todos esses 2, 3 anos. Falavam, garganteavam aos 4 ventos que a igreja estará aqui, que a igreja não estará aqui, que o Brasil não entra em guerra e já estamos na tribulação. Pense nisso. Deus mandou eu te avisar. Até o próximo vídeo.